Você já ouviu falar desta ilha? Não, desta outra aqui. É ela que estará nos assuntos do programa de hoje. Então se liga aí porque Café com História já está na rede. Muito obrigado por estar aqui de volta comigo em mais um Café com História. Vou lembrando já de início da importância de se inscrever no canal. Se você já está inscrito, muito obrigado. O café, que é uma planta natural, mas desde muitos séculos passou a ser uma planta cultural, pois a humanidade passou a cultivá-la. Esse cultivo, no início, desde a plantação até o consumo, sempre fez parte de rituais, como comum em todas as culturas originárias, sempre sendo utilizado em rituais para várias situações. Hoje, o café já passa a ser também ritual até em algumas culturas, às vezes em algumas comunidades, com as formas de consumo, também na forma de produção, mas bem diferente lá do início. No início, o café, era só uma planta. Então, continuando um pouco na questão que foi lançada no programa anterior, os tipos de café que nós temos no Brasil, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho, ou ver um pouco sobre as variedades de café. Nós falamos no programa anterior sobre as espécies, as espécies principais que nós temos de café. A espécie arábica, que domina o mercado, domina o mundo, e um pouco menos a espécie canéfora, ou conhecida também como robusta, mas que basicamente aqui no Brasil só temos a variedade Conilon. Hoje então nós vamos falar sobre outras variedades da espécie arábica, porque mesmo antes de se produzir e se trabalhar a espécie canéfora, o arábica já foi se transformando, se desenvolvendo em várias outras variedades. Hoje em dia, facilitado já pela internet, minhas consultas ao Dr. Google me permitem chegar à conclusão que a primeira variedade do café arábica a se difundir pelo mundo foi a variedade típica. Talvez, como o nome já próprio sugere, é uma típica planta de café. Depois que saiu da Etiópia e foi se espalhando em outras regiões, como a Índia, as ilhas da Indonésia, como Java e Sumatra, o café foi se adaptando ao clima, ao solo, às diferentes altitudes, e aí sim foram nascendo outras variedades, ou foram desenvolvendo variedades conforme as regiões. De Java, uma muda foi levada até a Europa, para o Jardim Botânico de Amsterdã, em 1706, e dali compartilhada com a França, e os relatos dão conta que em 1720 as plantas de café típica foram trazidas para as colônias da França e da Holanda aqui na América do Sul. Foi na capital da Guiana Francesa, Cayena, que se desenvolveram as sementes, as mudas, que depois seriam trazidas para o Brasil, no ano 1727, numa digna história de novela. Podemos então dizer que a primeira variedade de café arábica a entrar no Brasil, para começar todas as outras, foi a variedade típica também. Primeiramente ela foi cultivada na região do Pará, e por volta de 1760, 1770 mais ou menos, essa variedade já estava chegando ao sudeste e até ao sul do Brasil. E a partir dessa planta, e também de outras variedades que começam naturalmente a se desenvolver e se adaptar nas regiões, vão sendo a base de todas as outras variedades de café que nós temos hoje no Brasil. A família Bourbon se desenvolveu na Europa, principalmente na França, com sua nobreza, principalmente a partir do século XIII, nos anos 1200 e alguma coisa, quando foi conquistando alguns territórios vizinhos, dominando através de guerras, acordos políticos, casamentos, e foi aumentando seu poderio. Depois conseguiu até tomar algumas regiões em outros lugares do mundo, formando colônias. A dinastia dos reis Bourbon predominou com muita força. Com a Revolução Francesa eles perderam o poder,
tentaram retomar depois, mas foram aniquilados de vez por volta do ano 1830. O rei Luís XIV, uma das figuras mais conhecidas da família, recebeu a coroa com 5 anos. Governou com poderes absolutos, tendo o Sol como seu símbolo, sendo inclusive denominado como o Rei Sol, o que estaria acima de todos. Imagine só como era o poder e o governo de um rei desses, né? Era a época das monarquias absolutistas. Inclusive, se atribui ao rei Luís XIV a frase "o Estado sou eu". E tem uma outra frase também famosa que é atribuída a algumas pessoas, inclusive dizem que foi atribuída à esposa do rei Luís XIV. A frase que, quando dizem que o povo estava passando fome, o povo não tem pão, ela disse: se o povo não tem pão, que coma brioches. Imagine então do jeito que esses governantes tratavam o seu povo, né? Conta a história que foi no ano do falecimento do rei Luís XIV, quando ele já estava com 72 anos, no ano de 1715, que ele teria ganho dos holandeses mudas de café e as teria cultivado em estufas em Versalhes, e lá também tem registros que o rei Luís XIV foi importante gastrônomo e possuía uma grande horta mantida até os dias atuais. Dizem que quem visita o Palácio de Versalhes às vezes não dá muita bola, né? Mas é possível também visitar essa horta que vem desde os tempos do rei Luís XIV e que muito influenciou na cozinha francesa. Quanto ao café, das estufas de Versalhes, já após a morte do rei, mudas foram levadas para uma ilha dominada pelos franceses, próximo à ilha de Madagascar, mas não é na ilha de Madagascar, uma ilha vizinha que estava sob influência francesa desde o século XVII e que foi nomeada em homenagem à família. Na época, então, a ilha se chamava Bourbon. Hoje, ela chama-se Réunion, ou Reunião. Então, foi desta ilha que saíram as mudas da variedade que recebeu o nome que a ilha tinha na época, a variedade Bourbon. Foi a pedido do governo brasileiro que a variedade Bourbon foi trazida para o Brasil em meados do século XIX, com o objetivo de fazer um melhoramento nas plantações de café que por aqui existiam. Então essa variedade Bourbon, com a típica que já existia e outras que foram se adaptando no território brasileiro, são as bases das variedades de café que nós encontramos pelo Brasil nos dias atuais. Então, como já sabemos, o café é uma planta exótica, mas aqui no Brasil, graças a muitas pesquisas, ele foi se transformando e criando variedades. Se o café é uma planta exótica, como a variedade típica da espécie arábica, aqui no Brasil as variedades foram surgindo, nascendo outras. Então podemos dizer que nós temos café brasileiro também, como a variedade Mundo Novo e a variedade Catuai. O responsável por essas pesquisas aqui no Brasil, inicialmente, foram o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que desde a sua criação em 1887 tem um centro de pesquisa dedicado ao café. E mais recentemente, também podemos destacar as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. O IAC, no início, ele se dedicava mais a oferecer atendimento técnico, forma de manejo de solo, adubação nas plantações de café. E por volta de meados do século XX, o Instituto passou também a dedicar-se a estudos genéticos, procurando o melhoramento das plantas de café. Esses melhoramentos vão desde fazer com que o café produza mais, que a planta de café produza mais grãos por pé, mas também diminuir a altura dos pés de café. Hoje é comum a gente visitar fazendas de café lá na região de Minas, onde as plantas no máximo chegam a 2 metros. As plantas típicas e as Bourbon mesmo iam a 3 metros e às vezes até mais. Falam-se em plantas de 5 metros de altura, o que tornava muito trabalhoso, né? Principalmente, obviamente, nas colheitas. E
Essas plantas, com os trabalhos de melhoramento genético, ficaram numa altura muito boa para o manejo e também se tornaram plantas muito produtivas. É fácil, na época da florada, por exemplo, a gente vê aqueles pés carregados com aquelas florzinhas brancas e depois o fruto amadurecendo todo carregado de fruto vermelho e fruto amarelo. A variedade Mundo Novo, por exemplo, ela resulta do cruzamento natural da variedade Sumatra e da variedade Bourbon, que com o acompanhamento científico teve as primeiras plantas desenvolvidas no município de Mundo Novo, no interior de São Paulo. Daí vem o nome da variedade Mundo Novo. Já a variedade Catuai resulta do cruzamento do Mundo Novo com a caturra. Em Tupi-Guarani, Catuai significa muito bom. É muito interessante observar que muitos nomes dados a essas novas variedades remetem a palavras das populações originárias, como Icatu, Arara e outras que as pesquisas, que os pesquisadores foram desenvolvendo. Além da altura e de aumentar a produtividade, as pesquisas também buscam melhorar os sabores e os aromas, a acidez, a doçura dos cafés. Então hoje nós temos uma variedade de cafés no mercado brasileiro. No Brasil inteiro a gente encontra inúmeras variedades de café. No dia a dia a gente não costuma prestar muita atenção qual a variedade está tomando, né? Mas quando a gente para não tomar café, beber café, mas para degustar e apreciar, assim como se para às vezes para tomar um bom vinho, para tomar uma boa cerveja, a gente começa a querer saber qual a variedade de café, de onde ele vem, onde que ele é produzido. No mundo, costuma-se inclusive a valorizar a região, a altitude, os produtores. Existem lugares de cafeterias no mundo que eles inclusive no café que é servido eles mostram, ó, esse aqui é o fazendeiro fulano de tal, a família dele que produziu em tal lugar, esse café foi produzido em tal altitude, a forma de estocagem, a forma de colheita, de seca dos cafés. Nós vamos trabalhar num outro programa sobre os cafés especiais, porque rende muito assunto isso. Então, concluindo assim a resposta dos tipos de café que a gente tem pelo Brasil, a gente não fechou tudo, porque é muita coisa para a gente detalhar, né? Mas respondendo a uma pergunta. Num dos próximos programas, talvez no próximo, já vamos trabalhar uma pergunta que já está ali aguardando a resposta. Qual a relação do café com a saúde? A pergunta, obviamente, de alguém que bebe muito café é querer saber quais os benefícios do café para a saúde. Vamos ver isso em um próximo programa. Muito obrigado para você que esteve acompanhando mais este Café com História. Lembrando da inscrição, da importância de escrever. Gostaria muito de também ler um comentário seu aqui logo abaixo, aqui na parte dos comentários. Se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Vai me dar até alguma orientação por onde trabalhar os próximos programas. Temos muitos assuntos para trabalhar, mas se você adiantar a sua curiosidade, a gente adianta esse tema num próximo programa, tá certo? Então, aguarde o próximo Café com História.